Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado a todos. Pedindo sempre aos amados irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se espalhe para outras pessoas e que o entendimento do Evangelho chegue aos filhos de Deus. Então, como eu sempre digo, é sempre prazeroso e me reunir aqui através desse canal do YouTube, canal Haroldo Lira, me reunir como igreja nesse culto racional para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui com uma mensagem maravilhosa do Evangelho, do qual tem como objetivo levar ao entendimento dos filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, que são os eleitos por Ele, escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, e que os filhos de Deus são os espíritos e não o homem terreno, como eu sempre explico em todos os nossos vídeos. Então, amado, estou levando uma mensagem aqui para os evangélicos, que tem como tema os evangélicos andando no véu de Jesus de Nazaré. E eu vou iniciar aqui lendo o Evangelho e explicando, sempre lembrando aos amados irmãos, mais uma vez, que isso é de suma importância você saber disso, do qual nós temos 10, 20, 30 anos, 40 anos de igreja, e o cão guloso chamado pastor, ele nunca falou isso em suas pregações mentirosas. E Lira, o que é que o cão guloso nunca pregou nas suas pregações mentirosas? É que na Bíblia fala de dois povos, e que esses povos, são os judeus, que são o povo de Israel, e o resto do povo do mundo são os gentios, dos quais os brasileiros são gentios. E que a primeira aliança, como eu já falei 50 vezes, só veio para eles, para os judeus. E Lira, por que você está falando isso? Porque, meu amado, você entendendo que você é gentil, e você entendendo que a primeira aliança você não foi incluída, que você gentil só foi incluído na segunda aliança, Efésios 2, do 11 ao 22. Então, meu amado, não era para você dar ouvido o teu cão guloso, ele pregar a lei de Moisés, que foi toda a antiga aliança, que não existe mais, meu amado, que foi abolida, foi cumprida pelo dono do mundo, e ele aboliu toda a primeira aliança, porque era inútil e fraca. E que o teu cão guloso te mantém na primeira aliança para te roubar, para te manter escravo, para te manter cativo da empresa dele, que vocês chamam de igreja. Então, olha, entrando aqui no entendimento do Evangelho, Hebreus 2, 19 e 20, eu vou ler e vou te explicar, tá? Para você ter o verdadeiro entendimento do Evangelho, do que é o que Deus quer para nós. Antes, porém, contudo, todavia, nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não somos ministros da antiga aliança. O teu cão guloso não é ministro da antiga aliança. Não é
é ministro da caducidade da letra. Porque a letra, a lei de Moisés, onde os evangélicos estão, mata. Mas o Espírito, que é a graça de Deus, vivifica, dá vida. Então, meu amado, nós da graça, nós somos ministros de uma nova aliança. Ou seja, das 14 cartas de Paulo. Então, levando ao teu entendimento aqui, ó, Hebreus 10, 19, Paulo falando aqui aos hebreus, aos judeus. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, cara, Paulo aqui está falando com os judeus, com os hebreus, não está falando com nós, com os gentios. E ele está explicando para eles lá, que viviam na geração de Paulo, e que passaram pela transição, pela passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, que na lei de Moisés, no Antigo Testamento, nós, tanto os judeus como os gentios, nós não tínhamos acesso a Deus. E que na lei de Moisés, no Antigo Testamento, do qual não existe mais, somente um sumo sacerdote, ele entrava nos Santos dos Santos uma vez por ano para representar o povo judeu, o povo hebreu, do qual foram os que passaram pela o Antigo Testamento e que estavam na lei, sob a lei de Moisés, que não é o nosso caso. Então, cara, Paulo está explicando aqui que através do sangue de Jesus, através da sua carne, através do véu, porque Lira, o que é véu? Véu era a carne de Jesus de Nazaré, que encobria a glória de Deus, que é o que faz o teu cão guloso. O teu cão guloso só prega para tu Jesus de Nazaré, só prega para tu a lei de Moisés, e que impede de que você conheça o Novo Testamento, ou seja, a glória do Deus vivo. E vocês vivem na antiga aliança, onde não existe mais Deus de Israel, e não existe também Jesus de Nazaré. Então, aqui Paulo está explicando que na lei Jesus de Nazaré era o véu, era o que encobria a glória de Deus, não deixava ver, não deixava fazer com que você visse a glória de Deus. Então ele diz que agora, na graça de Deus, agora na nova aliança, nós todos os filhos de Deus, ele tem acesso direto a Deus. Não precisa mais tu ter sumo sacerdote, não precisa mais tu ter apóstolo, não precisa mais tu ter bispo, não precisa mais tu ter padre, macho, não precisa mais tu ter o teu cão guloso como pastor, e que você tem acesso direto a Deus. Você quer falar com Deus? Vem para o Evangelho, macho, onde está o poder de Deus. Romanos 8:1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos, que somos nós, os gentios. Pois como está escrito, o justo viverá por fé, que não é o caso de vocês evangélicos. Vocês não vivem por fé. Por que, Lira? Porque, meu amado, a fé é a certeza daquilo que tu não vê, macho. E tudo dentro dessa tua arapuca aí que tu chama de igreja, vocês vê, cara.
Então, vocês dizem viver por fé, vocês dizem viver por graça, mas porque vocês não têm entendimento e porque vocês adoram Deus com os lábios, mas o teu coração, o teu entendimento está longe. Você não tem entendimento. Por que, Lira? Porque o teu cão guloso, chamado pastor, ele não prega, macho. Então, olha, dando continuidade aqui, abrindo ainda aqui em Hebreus 10:1, e te explicando aqui o que foi a lei e o que é a graça, né? Na lei de Moisés, você não tem o ministério do Espírito. Na lei de Moisés são doutrina de homem e que não tem Deus. Na lei de Moisés não tem Deus, macho. A lei de Moisés tem engano, porque Deus já cumpriu e aboliu. E que infelizmente o teu enganador, e que você não consegue ver, eles te mantêm numa coisa que não existe mais, e que nós não podemos nem dizer que vocês vivem na lei, porque Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Lucas 16:16, Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram, teve validade, até João. Hebreus, ele diz que fez um novo e vivo caminho, e que ele abrogou a lei, ele abrogou a primeira aliança, ou seja, ele cancelou. Então, meu amado, na verdade, é certo a gente pregar que vocês, evangelho, vocês vivem no engano do teu pastor, macho. Porque se não existe mais lei, se não existe mais a primeira aliança, e que você nunca fez parte da primeira aliança, como que o cara pode pregar para tu uma coisa que nunca foi para tu e que não é mais para ninguém no mundo, macho? Então é engano. É engano para te roubar, só isso. Então, olha, aqui em Hebreus 10:1 diz assim, que é onde vocês estão, ó. Ora, aqui é Paulo falando aos Hebreus, tá? E ele explicando o que foi a lei de Moisés. Ele diz aqui, olha, ora, visto que a lei que vocês vivem, a lei que os evangélicos vivem, a lei que o teu cão guloso prega para vocês, que é a primeira aliança, diz assim, olha, Hebreus 10:1, olha aqui o engano que vocês vivem de sombra, macho. Vocês vivem de faz de conta, vocês vivem de mentira, vocês evangélicos. Olha, Hebreus 10:1, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, macho, Paulo está dizendo aqui que a lei de Moisés era um faz de conta, era uma sombra, enquanto Deus ele consagrasse, ele cumprisse, ele finalizasse a sua obra. Então, a lei de Moisés veio para quê? Veio para julgar os pecadores. Porém, o ministério era um ministério de condenação e morte. Para quê? Para tentar punir os pecadores. E que, na verdade, muitos hebreus, judeus, muitos israelitas morreram no cumprimento, muitos morreram na transgressão da lei, porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés. Então, era apedrejado, né? Era morto de outras maneiras, né? Então, a lei de Moisés, ela veio para tentar julgar a lei, para tentar fazer
com que os judeus, não pecassem. Porém, eles não conseguiram. E Deus é que veio e cumpriu a lei. Então, meu amado, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, era só sombra. A lei de Moisés era apenas sombra. E que o real foi na cruz, com a vinda do Filho do Homem e o cumprimento de toda a lei e os profetas, e que na cruz ele falou: está consumado, está feito, está pronto. Então, olha, Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeito os ofertantes. Os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Olha, com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, macho, olha, isso daqui é a cara. Isso aqui é a realidade dos evangélicos, macho. Dos evangélicos, dos católicos, de toda o tipo de religião que existe no mundo hoje. Se oferece a mesma coisa, sempre o mesmo sacrifício, é sempre pão com suco. Meu amado, quantos anos tu tá nessa tua arapuca que tu chama de igreja, nesse teu engano? Quantos anos tu vive aí, cara, fazendo a mesma coisa? Fazendo sempre o mesmo sacrifício. Subir monte, descer monte, fazer a macumba da Santa Ceia, comer pão, comer suco, dar o dinheiro pro teu ladrão, varrer a tua igreja, lavar as tuas cadeiras, puxar saco do teu cão guloso, lavar o carro dele, vender coxinha na igreja dele, vender pastel, vender calcinha, vender roupa, vender paletó, gravata. Meu amado, que escravidão louca, que tu não consegue nada e não consegue enxergar, meu amado. Que tu, com essas coisas, tu tá separado de Deus. Que tu tá vivendo por sombras. Tu tá vivendo por sacrifício. Que tá dizendo aqui que nunca, jamais aperfeiçoou, meu amado. O que já te aperfeiçoou, o que já te fez santo no Espírito, o que já te aperfeiçoou no Espírito, o que já te batizou, o que já te tornou uma nova criatura, o que já se fez tudo no teu Espírito, foi o sacrifício de Cristo, macho. Foi o sangue derramado dele na cruz. E através da sua ressuscitação, que vocês dizem que é mentira, ele aperfeiçoou todos os seus eleitos. Então, olha, tudo isso aqui é um engano. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente oferece. Então, vocês estão a vida toda aí fazendo a mesma coisa, macho. E vocês conseguiram fazer o quê, cara? O que foi que vocês conseguiram fazer? Está separado de Deus, está sendo injusto com Deus, não conhece não conhece a tua herança, não conhece o teu testamento, e tu vive doutrina de homem, amado. Então, no 2 ele diz: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, jamais teriam consciência de pecado, macho. Então, vocês passaram a vida inteira fazendo sacrifício, né? E que vocês nunca, jamais, vocês foram purificados pelo pecado através dessas suas obras mortas, e que vocês dizem que é um desgraçado e que é um pecador, macho. Então, o Evangelho diz aqui que se de outra sorte não teria cessado de ser oferecido. Então, tu fez o culto de libertação. Então, se você fez o culto de libertação, você está liberto, não era para tu fazer mais, macho. O que acontece? Tu passa a vida inteira fazendo o culto de libertação. E tu tá liberto? Tá não, macho.
Tu não está liberto, não. Tu está cada vez mais cativo, cada vez mais escravo. Deus, ele já te libertou, macho. E você só vai se libertar quando tu se libertar dessa tua igreja e desse teu ladrão. Aí sim, tu vai estar verdadeiramente liberto no homem terreno, porque no espírito ele já fez tudo, ele já te libertou. Então, olha, continuando aqui, explicando que o que vocês fazem não adianta de nada, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz, aqui já está se referindo ao sangue de Cristo, ao sacrifício dele. Porque ele diz aqui que o sangue de bodes e de touro é impossível que remova pecado. Claro, passou a vida inteira, vocês passaram a vida inteira fazendo essas obras mortas, essas coisas que você faz aí na tua chamada igreja, esses cultos não sei de que, culto não sei de que, culto não sei mais de que, culto de todo jeito, e que nunca, jamais vocês conseguiram nada, e nem vão conseguir, macho. Porque Cristo, ele já fez tudo. É para você viver por fé. E que tu não conseguiu fazer nada durante a tua vida toda como evangélico. Nem fé tu conseguiu ter, macho. Porque se tu tivesse fé, né? Tu já tinha dado as contas desse teu ladrão aí. E as contas dessa tua igreja. E tu ia viver somente pela fé no que Deus já fez por ti, macho. E que está de Romanos a Hebreus. Então, olha, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste, aqui é o Espírito Santo, tá? Sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deletaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então, aqui o Espírito Santo está dizendo que todos os feitos da luz, todos os feitos da lei, todas as tentativas da lei de te levar a Deus, todas as tentativas do homem te levar a Deus como teu ladrão, quer te levar a Deus até hoje, quando Deus já está em tu, ele está dizendo aqui que tudo da lei que o homem tentou fazer, não conseguiu nada. Aqui, ó, Hebreus 10:8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste. O que é lira, sacrifícios e oferta e holocausto? É a lei de Moisés, macho. Aqui está falando com os judeus, com os hebreus. Então, olha, e oblações. Oblações é banho na piscina, né? Essas coisas. Banho na piscina, o que serve, lira, banho na piscina? Para passar calor, macho. Para passar calor, para lavar caracas, para tirar sujo. Só para isso, mais nada. Então, olha, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei, macho. Vocês não podem mais aceitar o teu ladrão querer te batizar, o teu ladrão querer te jogar na água, o teu ladrão querer fazer oração por ti, o teu ladrão dizer que é o teu pastor, o teu ladrão dizer que aí é a tua igreja, o teu ladrão te cobrar dinheiro, te ameaçar. Não é para tu aceitar mais isso, macho. Que isso era coisas oferecidas segundo a lei de Moisés, da qual nunca foi para tu, macho. E que aqui
No 9 ele diz, olha, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro, o que, Lira? O primeiro pacto, macho. A primeira aliança. O primeiro testamento. A lei de Moisés, que o teu ladrão chamado pastor, o teu enganador, só prega isso aqui, que Deus, ele removeu, macho. E Lira, o que era para o ladrão dos evangélicos pregar? A segunda aliança, macho. O evangelho da graça de Deus em Cristo. O ministério do Espírito. E Lira, eles vão pregar nunca. Não vão pregar nunca. Por que, Lira? Porque, meu amado, é pastor, apóstolo, é dom. É dom. Deus, ele deu dom. Ele levou o cativo ao cativeiro e deu dom, é dom aos homens. Não é essa macumba que o teu ladrão faz. Eis que Deus está me dizendo, eis que Deus está me falando, eis que Deus está me dizendo que tem uma irmã aqui, que a luz dela está atrasada. Eis que Deus está me dizendo, eis que Deus está me dizendo. Meu amado, sai da mão desse macumbeiro, macho, desse adivinhador. Então, olha, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Qual vontade, Lira? Do segundo, macho. Do segundo testamento, da segunda aliança, do segundo pacto, da graça de Deus, do ministério do Espírito. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda, macho. Então, através da oferta do corpo de Cristo, os judeus, né, foram aperfeiçoados uma vez por todo. E nós, Lira, meu amado, mais uma vez, nós, os gentios, nós não alcançamos o pecado. Nós não tivemos que passar pela prova. E Lira, quem foi que passou pela prova? Os judeus, macho. Os judeus que entraram para o cumprimento da lei de Moisés, e por não cumprir a lei de Moisés, eles se tornaram transgressor. Ou seja, eles foram reprovados. Eles não passaram pela prova. E eles foram alcançados como, Lira? Pela fé. Pela fé. Eles entraram em juízo e através da fé, que não foi todos. A fé não é para todos, amado. A fé não é de todos. E Lira, para quem é a fé? Somente para os eleitos. Somente pelos os escolhidos. Somente pelos seus filhos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, meu amado. A fé não é de todos. Por isso que eu prego 50 mil vezes para uma pessoa e ele não entende nada. Porque a fé não é de todos. Então, aquele que não tem fé, ele vai passar a vida inteira chamando Deus de mentiroso. E vai morrer e pronto, acabou. Por quê? Porque se quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, nem todos é dele, nem todos vão crer. Então, amanhã eu vou dar continuidade a isso aqui, agradecendo a vocês, mais uma vez, graça e paz.